Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa oitava videoaula de ASP.NET MVC na prática, nossa parte 2. Meu nome é Cleiton Ferrari, eu faço parte da comunidade TI Selvagem e nessa segunda parte da nossa videoaula 8, vamos continuar vendo sobre ADO.NET e ASP.NET MVC, tá? Como os dois se comunicam, como a gente pode realizar a nossa manipulação de banco de dados através do nosso ASP.NET MVC. Vamos lá? Vamos abrir aqui o nosso Visual Studio. Só para voltar um pouquinho, a gente estava trabalhando com o SQL Server, tá? E a gente tinha criado aqui um banco de dados chamado Faculdade TI Selvagem, que tinha a seguinte tabela, tá? Essa tabela tinha um campo aluno ID, nome, mãe e data de nascimento, ok? Vamos minimizar isso daqui e vamos voltar aqui no nosso Visual Studio. Vamos dar New Project. Vamos fazer um pouco diferente aqui. Vamos vir aqui em Outer Type Project e vamos escolher aqui Visual Studio Extension, tá? Em Outer Project Types. E vamos chamar isso de TI Selvagem, ok? O que esse Blank Solution vai fazer? Ele simplesmente vai criar uma pastinha no nosso HD, nesse diretório aqui, tá? Chamada TI Selvagem, para que a gente possa organizando os nossos projetos no Visual Studio. Ok. Muito bem. Aqui. Muito bem. Então temos aqui uma solution vazia e vamos adicionar um projeto a ela. Botão direito, add, New Project. Vamos criar aqui um console application que é mais rápido para a gente poder entender os conceitos, tá? Depois a gente vai voltar aqui e criar um ASP.NET MVC4. Vamos chamar de UI, né, de interface gráfica, UI.DOS. E vamos dar OK aqui. Muito bem. Vou minimizar isso daqui. Vou vir aqui e vou colocar aqui um 130 de zoom aqui. Ok? Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa para poder trabalhar com o ADO, para que ele possa ver o nosso banco de dados, é criar uma conexão com o banco de dados que a gente pretende trabalhar. Para isso a gente usa esse cara aqui, SQL Connection, ok? Esse cara é uma das classes do ADO.NET que serve para me criar uma conexão com o SQL Server, ok? E ela está nessa namespace aqui, Eu vou mandar adicionar aqui em cima. Muito bem. Ele adicionou a namespace do SQL Server, que é o SQL Client, certo? E eu vou criar aqui a minha conexão. E eu vou dar um new nesse SQL Connection. Ele recebe como parâmetro aqui, que é o que a gente vai utilizar, uma connection string. Essa connection string é um texto que diz qual é o banco de dados, qual é o meu usuário, qual é um monte de coisas, tá? Caso você queira saber mais, eu já separei aqui um site chamado Connection String, que tem Connection Strings para tudo aqui, tá? E eu já estou na do SQL Server 2012. Aqui você vê vários exemplos de Connection Strings para o SQL Server, ok? Como você se conecta seguro, como você se conecta num local, assíncronos processos. Tem vários modelos de Connection Strings aqui. A gente vai utilizar a mais básica, é claro, tá? Então, voltando aqui, vou abrir uma aspa. Vou colocar esse arroba para que eu não precise ficar digitando barra para entender as minhas aspas duplas. E o primeiro parâmetro vai ser o seguinte: data source vai ser igual a o nome da minha máquina. Lembra que eu tinha falado aqui, eu vou desconectar aqui, na videoaula passada, eu tinha falado aqui para pegar esse nome que estava aqui. Então, eu vou usar esse nome agora na minha connection string. Deixa eu já mandar conectar aqui logo. Eu vou usar esse nome aqui na minha connection string.
que no meu caso, da minha máquina, é ponto barra SQL Express ponto e vírgula. Beleza. Integrated Security, Integrated Security SSPI, que vai fazer o quê? Vai usar as próprias credenciais do Windows para se conectar no SQL Server. E qual é o banco de dados? Initial Catalog, que eu dei o nome de Faculdade TI Selvagem. Então, Faculdade TI Selvagem. O I maiúsculo? Isso, TI Selvagem. Pronto. Com isso aqui, ó, eu criei... Apaguei aqui. Com isso aqui, eu criei uma connection string, ok? Para se conectar no meu banco de dados que a gente criou na videoaula passada. Muito bem. Então, continuando aqui, eu vou fazer o seguinte. Minha conexão, ponto, open. Ok? E vou mandar rodar esse código. Vou parar bem aqui para debugar e vou mandar rodar. Muito bem, parou aqui, certo? Vou dar um F10 e ele passou aqui, certo? Agora eu vou mandar ele abrir. Perfeito. Se ele abriu a conexão, significa que a minha connection string está beleza, funcionou perfeitamente. Ele conseguiu se conectar ao meu serviço do SQL Service e ao meu banco de dados chamado Faculdade TI Selvagem. Ok? Se não deu erro, funcionou beleza. Ótimo. Vamos fechar aqui e vamos continuar no nosso exemplo. Tá. Primeira coisa que eu quero fazer agora é dar um select no meu banco de dados, que é o comando que a gente viu na aula passada, para que ele retorne para mim os dados que existem lá. Primeiro, eu vou criar o comando que eu quero executar, que é igual a select, que foi o mesmo comando que eu digitei na aula passada, from aluno, tá? Então, vamos continuar aqui. Muito bem. Isso aqui é a minha query, ok? Essa query precisa ser executada por alguém para que esses dados voltem para mim. Esse alguém a gente chama de SQL... Ô, pessoal, peraí. SQL Command. Certo? E eu vou criar um cara chamado CMD, de abreviação de comando, chamado comando select, que é igual a new SQL Command, que recebe o que como parâmetro aqui? Ó? Recebe um comando do tipo texto, que é a minha string, então meu str carry select, vírgula. Quem é o outro? Um SQL connection, que é a minha conexão. Minha conexão. Muito bem. Criei o meu comando. Uma vez criado o meu comando, ele vai ser executado no meu banco de dados e vai me retornar alguma coisa. Essa alguma coisa que ele vai me retornar vai ser armazenada por um SQL Data Header, certo? Que eu vou chamar de dados, que é igual a cmd comando select ponto execute header. Pronto. Com essas poucas linhas aqui de código, eu criei uma conexão, mandei abrir essa conexão, disse qual é o comando que é para ele executar, tá? Quem vai executar esse comando foi executado, esses dados que voltou, ou seja, uma tabela com linhas e colunas, foi guardado aqui na minha variável dados, que é do tipo SQL Data Header. Ok. Agora, como eu mostro isso na tela? Bom, basta eu dar um for each aqui, um while, um for ou qualquer outra coisa aqui nesses dados e exibir esses comandos na tela. Vamos fazer um while e fazer o seguinte, dados.get
ponto read, ou seja, enquanto tiver dados aí, você fica rodando isso daqui para mim, tá? E eu vou fazer aqui o seguinte, console.writeLine e vou fazer o seguinte, id vai ser a posição 0, vírgula, nome vai ser a posição 1, vírgula, data, nascimento vai ser a minha posição 2, certo? Muito bem. Como eu pego os dados agora da variável dados? Simples. Ela é um array. Então, qual é o campo que eu quero pegar aqui primeiro? O ID? Como ele se chama no meu banco de dados? Aluno ID. Lembrando que isso daqui é common case. Letra maiúscula, letra minúscula, faz diferença, tá? Dados, nome, né? Vamos voltar lá que eu não lembro. Aluno ID, nome, mãe, data, nascimento. Aluno ID, nome, né? Faltou a mãe ali, vamos colocar ela ali. Dados, mãe, vírgula, dados, data, nascimento. Certo? Beleza, deixa eu só diminuir isso aqui que não está cabendo na tela. Muito bem. Aqui vamos colocar mãe. Vai ser a 2 e você vai ser o 3. Muito bem. Olha só. Com isso daqui, eu vou no meu banco de dados, tá? Eu vou no meu banco de dados, leio os dados que existem nesse banco de dados e mostro aqui caso exista algum dado, tá? Ao executar isso daqui, ó, vou salvar, vou brecar aqui, tá? E vou brecar aqui. E vou mandar executar. Muito bem. Então, nossa janela está aqui e eu vou continuar o meu código aqui, fazendo o seguinte. Mandou abrir, criou o comando, mandou executar, jogou todos os meus dados que tinha no meu banco de dados na variável dados. Olha só eu expandir aqui, vim aqui, aqui e aqui. Olha lá. Então, ele já trouxe aqui para o C Sharp, já trouxe para o meu Visual Studio, para a minha aplicação, os dados que estavam no banco de dados. Então, eu consegui criar uma conexão, ir lá nesse banco de dados e buscar esses dados e trazer aqui. Bom, agora é fácil. É só começar a mostrar na tela. Vamos voltar aqui. Ó, não vai dar tempo da gente ver, porque eu esqueci do console... Eu esqueci do console readline aqui, ó. Então, eu vou executar no Ctrl F5. Olha lá. Ó. Então, ele mostra esses dados na tela, tá? Pra gente. Então, o que eu consegui fazer aqui, ó, foi o seguinte. Eu criei um aplicativo que se conecta a um banco de dados meu existente. Esse aplicativo poderia ser qualquer aplicativo em C Sharp, no caso, nosso ASP.NET MVC. Então, se eu catar esses dados aqui, esse código que está aqui, ó, recortar ele e colar ele dentro de um controller, lá no ASP.NET MVC, essa variável dados eu mandar através da view bag ou da minha própria view para o meu HTML da minha view, e eu exibo esses dados lá. Então, é muito simples o uso do ado.net, tá? Vamos continuar evoluindo esse código aqui rapidamente para a gente poder não estourar o nosso tempo, tá? Vou fechar aqui e vou desmarcar isso daqui e vamos fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl C aqui e vamos comentar esse cara aqui. Muito bem. Vamos ver um exemplo do update. Então, str carry, vamos chamar isso aqui de update e vamos fazer o seguinte aqui. Update aluno 7 nome igual aspas simples, tá? Faz parte da síntese do SQL. Maria da Silva Selvagem. Where
aluno ID é igual a 1. Ou seja, ele vai atualizar o nome do aluno com ID 1 para Maria da Silva Selvagem. E aqui não é mais o meu strCarry_select, é o update, certo? Pronto. Quando eu mandar executar isso daqui, ele vai funcionar? Vai. Porém, o comando update, pessoal, ele retorna algum dado quando eu executo ele no meu banco de dados? Não. Só o select retorna dados. Então, para o select, eu uso o execute header, tá? Para os demais, eu executo o execute non-carry, ou seja, que não volte nada, beleza? Então, eu não tenho mais essa minha variável dados, certo? Só que como eu vou mostrar esses dados aqui? Bom, não vou mostrar, né? Eu não tenho que executar o comando SQL de novo. Então, vamos recortar ele daqui, vamos mandar ele atualizar os dados, certo? E vamos fazer o seguinte. Aqui vamos chamar ele de update também. Update e update. Então eu vou executar dois comandos de uma vez só no meu banco de dados. Eu vou mandar ele atualizar um registro e depois trazer todos os registros para mim e mostrar na tela. Só lembrando aqui, ó, que os meus registros, se eu mandar aqui executar, ah lá, e os meus registro 1 é Clayton Ferrari. Então ele vai trocar esse dado aqui para mim. Vamos voltar aqui no nosso Visual Studio e vamos rodar no Ctrl F5, tá? Eu não vou debugar. Ctrl F5. Olha lá. Olha o que aconteceu aqui agora. Ele executou, criou uma conexão, atualizou esse registro com ID 1, passou a se chamar Maria da Silva Selvagem e mostrou aqui, ó, Maria da Silva Selvagem. Então eu já consegui dar um select e um update no meu banco de dados. Então eu tenho dois registros, o ID 1 e o ID 2. Se eu voltar aqui no meu banco de dados, ó, e mandar executar de novo, olha lá, é Maria da Silva Selvagem agora. Ok? Vamos voltar aqui. Deixa eu fechar isso daqui. Voltar aqui no nosso Visual Studio. Certo? Então, eu vou deixar isso daqui para a gente sempre ficar vendo. O que aconteceu com nossos comandos. Esse foi o update, certo? Vamos dar um Ctrl C nele aqui. Vamos comentar ele. Vamos colar ele agora. E vamos chamar ele de delete. Cadê aqui? De delete. Delete. Vamos chamar esse cara aqui também de delete. E esse cara também de delete. Certo? Então agora vamos transformar isso num delete. Certo? Então vou fazer o seguinte aqui. Delete from aluno, onde o aluno foi igual a 1. Ou seja, ele vai executar o comando no meu banco de dados, vai apagar um registro da minha tabela que o aluno seja igual a 1 e depois vai mostrar isso aqui na tela para mim. Então, se eu voltar aqui, vou salvar, tá? Ctrl S. Se eu voltar aqui no meu banco de dados, eu tenho dois registros. Ó. Vou executar, tenho dois registros. Eu vou apagar o que é 1. Então, a Maria da Silva vai ser apagado agora. Se eu executar no Ctrl F5, tá? Ou aqui, ó, Start sem debug, tá? Ctrl F5. Ctrl F5. Olha só o que aconteceu. Ó, só tenho um registro no meu banco de dados. Por quê? Porque esse comando aqui apagou o meu registro com ID 1, certo? Se eu voltar aqui no meu banco de dados e mandar executar, eu não tenho mais o registro com ID 1, ok? Vamos voltar aqui no nosso Visual Studio. Vamos comentar esse cara aqui, certo? Vamos salvar e vamos fazer o seguinte. Vamos brincar um pouco aqui. Console.write e vou fazer o seguinte. Digite o nome do aluno, certo? E vamos fazer aqui para ele. Não, vamos fazer o seguinte. String nome é igual a console.readline. Não vou explicar o uso do console, tá? Que não é o foco.
Mas esses comandos aqui escreve e fica guardando que o usuário digite algum valor, e esse valor que for digitado vai ser guardado aqui nessa variável nome. Então, nome do aluno. Vamos pedir também nome da mãe do aluno. Então, mãe, certo? E vamos pedir aqui digite a data de nascimento do aluno. E vamos chamar de data. Beleza? E muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora é o seguinte, vamos rodar um comando insert. Vamos copiar esse cara aqui. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu comentar aqui. E agora vai ser um insert. 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 Beleza? E o nosso comando insert, vamos fazer o seguinte. Aqui. Vamos usar o string format para que fique mais fácil. Aspa dupla, string format, insert, into aluno, nessa ordem aqui. Nome, mãe, né? Deixa eu ver aqui no banco de dados. Nome, mãe, data de nascimento. Nome, mãe e data nascimento. E ele vai inserir o seguinte. Values. Tá? E aí, aqui também. Agora, por aspas simples, a gente vai passar o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro e o terceiro parâmetro. Bom, o primeiro vai ser o nome do aluno, o segundo vai ser o nome da mãe e o terceiro vai ser a data de nascimento. Então, basta que eu dê uma vírgula aqui, vou quebrar aqui, tá? E vamos passar lá. Nome, mãe e data. Ok? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? O console vai pedir que o cara digite o nome da mãe, que digite o nome do aluno, desculpa, o nome da mãe, uma data de nascimento para esse aluno, e eu vou concatenar isso daqui. É como se ele tivesse digitado diretamente aqui, ó, tá? E aí eu vou mandar executar esse comando insert no meu banco de dados com o execute não carry, tá? Lembrando que o execute não carry não retorna valor, só o execute header que a gente usa aqui no select, ó, execute header, certo? Então ele vai inserir esse aluno, depois vai dar um select e mostrar para mim todo mundo que existe no banco de dados, ok? Vamos salvar, Ctrl F5. Olha lá como ficou o meu console. Então eu vou digitar o nome do aluno. Cleiton Ferrari, nome da mãe, Nailde Ferrari, data de nascimento, 11/11 de 1981. Olha lá o que aconteceu. Ó, acabei de inserir o registro com ID 4, tá? Ele vai incrementando os registros desde o último insert. O registro com ID 4, Cleiton Ferrari, que é a mãe Nailde, e 11/11 de 1981. Certo? Então, com essa videoaula, a gente conseguiu ver o que? Só revisando aqui para vocês. A gente viu como é simples criar uma conexão com o ADO, tá? Para poder se conectar a um banco de dados externos que a gente existe em SQL Server, tá? Claro, pessoal, que tem SQL Server, Oracle e por aí vai, MySQL, mas a única diferença vai ser o driver que você vai usar para esse cara. Por exemplo, se for o Firebird é FB Connection. Se for o MySQL, se não me engano, é MySQL Connection. Basta que você instale o drive no seu computador e seja integrado com o Visual Studio. O do Oracle eu não sei, porque eu nunca utilizei, mas deve ser alguma coisa oracle.connection, tá? Muito bem. E aí é o seguinte, se eu quero executar o comando update, delete e insert, eles são exatamente a mesma coisa. Ou seja, com essas três linhas aqui, são exatamente a mesma coisa. O que muda, pessoal? A minha string,
Ou seja, a minha query que eu vou executar no banco de dados. Ó, reparem que daqui para cá, a única coisa que mudou foi a primeira linha. E daqui para cá, ó, no meu insert, a única coisa que mudou foi a primeira linha, porque aqui continua sendo um SQL command e um execute não carry. Ó. SQL command, execute não carry, SQL command, execute não carry. Então a gente tem dois métodos aqui que a gente pode encapsular e transformar isso e reutilizar isso de uma forma muito mais fácil. A gente vai ver isso na próxima videoaula, onde a gente já vai começar a dar uma separada, criar umas classes para poder facilitar para a gente, tá? Separar inclusive talvez até em projetos, para a gente poder reutilizar e dar continuidade com o ado.net, tá? Só lembrando também que a gente vai ver isso também com o Mongo e com o Entity Framework, tá? Até a próxima videoaula, então.